E aí, traiu ou não traiu? Nós estamos frente a um dos maiores conflitos literários da história, não somente aqui do Brasil. E realmente o conflito é algo que faz com que qualquer narrativa se torne extremamente interessante. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como você também pode tornar isso interessante e essencial e atrair cada vez mais a atenção do seu leitor. Então já segue o canal Café do Escritor aqui embaixo, já compartilha, comenta o vídeo e a gente volta já. A verdade é uma só, é o conflito que dá vida à história. E quando você descobre isso, você tem uma ferramenta valiosíssima em suas mãos. E nesse vídeo eu vou mostrar justamente como é que você pode utilizar o conflito de várias formas. Vou te mostrar tipos, vou te mostrar maneiras de você usar esse conflito e também exemplos da história onde a gente pode enfim, olhar o que outros autores fizeram e como a gente pode também utilizar na nossa narrativa. E cá entre nós, eu tenho tido o grande privilégio de trabalhar com muitas histórias, muitas narrativas que os autores nos mandam aqui no Café do Escritor para publicar. Então assim, tem muita coisa boa. Vou até pegar uns aqui, por exemplo, esse da minha querida amiga Fernanda Sanson Duran, O Espelho de José, uma narrativa fantástica, não é universo fantástico, fantástica no sentido de ser muito boa, e os conflitos aqui são muito bem construídos e bem colocados pela Fernanda, recomendadíssimo. O outro que eu gosto muito é o do Kleber Silveira, que é outra pegada, a saga de Kizur, Um Novo Mundo. Então, olha só, mais de 300 páginas, tem que ter muito conflito para manter a atenção do leitor. Isso aqui é só o primeiro episódio, logo vem mais. Parabéns, Kleber. E do meu queridíssimo amigo Robertson Frizeiro, para você ver que não precisa ser uma obra gigantesca também. O tamanho da obra não é tão importante, o importante é como você conduz essa narrativa e os conflitos que estão aqui dentro, que vão fazer tudo caminhar e os personagens, enfim, se revelarem e mostrarem a que vieram. Então são exemplos que a gente tem aqui no Café do Escritor, de autores que publicaram conosco e que, como eu falei, é um privilégio poder ler todo esse material, fazer leitura crítica, fazer preparação, edição, enfim, e fazer um projeto bonito para apresentar para o público. Então vamos lá. Novamente, dizendo que o conflito é essencial para a narrativa, é ele que impulsiona a história, e talvez você não saiba, não tenha se dado conta que existem fontes de conflito. E é isso que eu vou mostrar para vocês. São fontes de conflito que, justamente como o próprio nome diz, é onde brota, é onde nasce esse conflito e como você continua alimentando isso para que dure a narrativa toda. Então vamos lá. A primeira fonte de conflito são os objetivos dos personagens. Claro, todos eles querem alguma coisa, todos eles vão lutar por aqueles objetivos, aquelas razões que eles, enfim, precisam resolver ou coisas que eles querem do íntimo deles, eles vão lutar por isso. E isso é uma grande causa de conflito e isso muitas vezes permeia a narrativa toda. Essas tensões, esses desacordos, eles podem ser entre o protagonista, o antagonista, os outros personagens secundários, personagens que vão aparecendo, mas enfim, são esses objetivos, é a vontade desses personagens de fazer alguma coisa e que gera o conflito. A segunda fonte de conflito são as forças opostas, elas vão sempre estar contra o teu protagonista. Elas podem ser internas, que são dele mesmo, são coisas que ele está lutando internamente com ele mesmo, ou podem ser externas, como eu falei antes, com outros personagens, outras situações que se apresentam, e tudo gera conflito, tudo precisa ser resolvido e tem esse embate que o personagem precisa vencer. A outra fonte são as circunstâncias. Então, ao longo dessa narrativa, circunstâncias, coisas vão acontecendo e ele precisa dar resposta a isso. E a maneira com que ele dá essa resposta é que vai justamente aumentar ou diminuir essa intensidade do conflito.
Pode ser um ambiente perigoso, fisicamente falando, pode ser um ambiente tóxico, sei lá, pode ser várias coisas que podem acontecer, ou até mesmo com ele mesmo, internamente, ele está enfrentando circunstâncias, momentos de vida que são muito fortes, que geram muita tensão, que geram muita emoção, e tudo isso faz parte e pode ser usado nesses conflitos circunstanciais. Uma outra fonte também são as ameaças, que podem ser diretas para o protagonista, podem ser também de uma forma através das circunstâncias, mas ele se sente ameaçado, ele pode morrer, ele pode deixar de existir. Tudo aquilo que ele pensava pode acabar naquele momento, ele está pendurado lá no penhasco e aí, vai fazer o quê? É uma ameaça, ele precisa resolver, precisa sair disso. O leitor precisa saber se ele sobreviveu ou simplesmente acabou ali a história. Claro que não vai acabar se o livro está no meio, mas tem que dar essa impressão para o teu leitor que tudo pode acabar a qualquer momento. E isso é uma força muito grande, essas ameaças que vêm, às vezes, de pressões sociais, pessoais, enfim, de todo tipo de pressão que ameaça a integridade e a saúde e a vida do teu protagonista. Aí depois das fontes de conflito, nós temos os tipos de conflito, que basicamente é o interno e o externo. Falei um pouquinho antes do conflito interno, mas são os dois tipos que a gente pode explorar e muito. O conflito interno, então, vai da complexidade do teu personagem. Se ele for um personagem plano, alguém muito simples no sentido que você não aprofunda esse personagem, ele talvez não tenha tanto conflito interno, os conflitos serão mais externos. Mas se o teu personagem, por outro lado, ele é mais denso, ele tem camadas, ele vai fundo, são questões que às vezes ele nem mostra, a narrativa nem mostra para o mundo, mas está ali dentro, está cozinhando isso dentro da vida dele, da mente dele, do coração dele. Então são questões profundas que podem ser bastante exploradas no conflito interno. Existe uma luta interna desse personagem, uma turbulência que faz com que ele avance ou deixe de avançar. A resposta que ele vai dar às circunstâncias que se apresentarem com base naquilo que ele está vivendo. Eu sempre falo, por isso que personagem precisa ser muito bem construído, porque ele tem que dar resposta a esses conflitos. Ele não pode simplesmente agir completamente diferente, de uma forma diferente daquilo que uma pessoa agiria perante a esse tipo de conflito. Por isso tem que ser um personagem bem construído, bem estruturado. Você tem que dar uma história para ele, alguma coisa deve ter acontecido para ele estar se sentindo daquela maneira e assim por diante. Então, construção de personagem é importantíssimo, é essencial para que você consiga criar conflitos internos bastante profundos. Qual que é o resultado do conflito interno? O resultado é a transformação do personagem. Então, durante toda aquela jornada que você for fazer com o teu personagem, ele está enfrentando dificuldades e conflitos, e aí você tem o clímax, e no final ele tem que sair de alguma forma transformado, tem que haver um crescimento. A todo aquele conflito ele serve para testar, para melhorar, para, enfim, para fazer com que esse personagem cresça. E claro, o conflito externo também, né? Não é somente interno, mas muitas vezes ele enfrenta alguma coisa no conflito externo, mas ele tem que responder internamente, porque é ele, na mente dele, no coração dele, que tem que dar essa resposta que vai se apresentar externamente. Mas começa aqui. E se não tiver isso, fica falso, fica uma coisa inverossímil, quer dizer que não é próxima à verdade, e o teu leitor vai perceber, né? O leitor não é bobo, gente. Ele sabe identificar uma boa narrativa, uma boa construção de personagem, e é isso que vai ser, né, definitivo para a tua história. E para não deixar somente na teoria, eu separei aqui uma lista de livros famosos e os seus conflitos. Então, dá só uma olhada aí, vê se você já leu esses livros. Se não leu, você pode ler para ver se é isso mesmo. Então, vamos lá. 1984, do George Orwell.
é um clássico distópico que o conflito é entre o protagonista, Winston Smith, e um regime autoritário governante, quer dizer, é um personagem contra todo o resto. E esse conflito também tem conflito interno do personagem principal, tem uma vigilância muito grande em cima disso, então se você não sabe, é dali que sai a expressão, porque é utilizado no livro, do grande irmão, do Big Brother, sai desse livro. Então, leitura essencial para você. O outro livro que eu selecionei aqui é O Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Também o conflito central é entre o protagonista Raskolnikov e sua consciência após cometer um assassinato. Então se imagina, se você mata alguém, como é que fica a tua cabeça? Olha o conflito interno que gera isso. E como esse conflito interno é utilizado externamente. Então, é uma consumação isso do personagem e como é que ele lida com isso ao decorrer do romance inteiro. Aí temos o nosso grande clássico, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, uma trilogia épica, que ele apresenta uma série de conflitos. Você começa a história, já é um conflito atrás do outro, desde conflitos externos, conflitos do bem contra o mal, conflitos internos de cada um dos personagens, são bastante complexos e existe essa tensão de derrotar esse anel, que é o que causa todo esse mal para todo mundo. Enfim, tem um conflito grande e muitos, diversos conflitos menores, externos e internos. Uma grande construção. Aí na sequência de fantasia a gente também tem as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, que também tem conflito no mundo mágico, entre personagens, tem conflito também entre o bem e o mal, que é o normal acontecer, o do bem e do mal, e as muitas provações que cada um desses personagens tem que enfrentar, dentro de Nárnia e assim por diante. Ah, você achou que eram só livros estrangeiros? Não. Temos livros brasileiros com conflitos fantásticos aqui também. Grande Sertão Veredas, do nosso querido João Guimarães Rosa. Então, o conflito central entre o Riobaldo e o Hermógenes, dois jagunços de lados opostos da guerra, e como esses conflitos envolvem lealdade, traições, honra, busca por poder, enfim, envolve o leitor de uma maneira bastante complexa e, enfim, é uma obra-prima e o João Guimarães Rosa consegue usar esses conflitos de uma forma impressionante para manter essa tensão e também a atenção do leitor. Memorial do Convento, do José Saramago. Então não tem livro só brasileiro, mas tem em português, quer dizer, escrita em português. É um romance histórico do Saramago, que tem conflitos também bastante complexos, entre desejo de liberdade, obstáculos impostos pela sociedade, enfim, forças opressivas do poder religioso. Então são muitas tensões, muitas forças criando esses conflitos para personagens, circunstâncias e assim por diante. Em último lugar, comecei com ele, termino com ele, Dom Casmurro. Essa aqui é a minha edição dos anos 80, ainda do Círculo do Livro, então é uma joia guardada. Machado de Assis, Dom Casmurro, um clássico da literatura brasileira, tem o conflito emocional e psicológico do Bentinho, que suspeita da traição da esposa Capitu. E esse conflito de amor, de dúvida, entre fidelidade, paranoia, cria uma intriga, uma narrativa bastante intrigante e que é debate até hoje. A gente sempre pergunta, traiu ou não traiu? Então, minha gente, foi isso que eu quis trazer sobre conflito. Na verdade, uma pincelada, porque conflito é bastante profundo, a gente pode aprofundar esses temas bastante. Trabalho bastante isso na mentoria, nas minhas mentorias, nos meus cursos, que você pode acessar logo abaixo aqui. Também tem os meus livros, tem o Publique Seu Próprio Livro, tem o Alívio das Palavras, que também você pode acessar aqui embaixo.
E aqui no Café do Escritor a gente pode trabalhar o seu texto desde uma leitura crítica, preparação do texto, revisão, fazemos o projeto completo de design, também temos uma solução através do nosso selo Página Nova de colocar o seu livro nos marketplaces do Brasil, então ele fica disponível em todo lugar, enfim, muita coisa. Também tem os grupos gratuitos, você também acha aqui embaixo, grupos gratuitos que você participa aqui do café, enfim, tem muita coisa. Entre em contato e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.